Oi, pessoal! Chegamos ao momento mais divertido, mais gostoso, mais interessante do segundo ano do ensino médio. É hora de a gente estudar Machado de Assis. Machado é o meu crush, Machado é o meu amor, Machado é essa coisa linda da minha existência e eu queria muito que vocês tivessem, ao final desse trabalho, tanto prazer e achassem tão divertido ler Machado quanto eu aprendi a achar divertido e a ter prazer na leitura dele quando eu tinha a idade de vocês. E que vocês tivessem esse mesmo prazer que eu tenho até hoje, toda vez que eu volto para a literatura de Machado, quando eu falo sobre ela. Machado é uma literatura inteira, ele é um escritor que vale por 1000 escritores e teria muita coisa para a gente ver a respeito dele. E para a gente começar do começo, eu vou trazer hoje para vocês duas coisas sobre Machado de Assis que começam com a biografia dele, mas que vão dizer respeito profundamente à sua literatura, tá? Bianca, e o que tem essa biografia de Machado? Na verdade, tem mais vazios do que informação, efetivamente. Machado era um homem muito discreto na vida pessoal dele. E quando foi chegando ali perto dele morrer, ele já estava bastante doente, ele queimou muitas das correspondências que ele trocou com amigos ao longo da vida, dizendo que ele queria que sua literatura fosse julgada por aquilo que ela apresentava e não porque as pessoas iam começar a ver que tal fato da vida dele, tal acontecimento pessoal inspirou esse acontecimento ou esse personagem, com esse personagem que ele está falando de fulano, cicrano ou beltrano. Mas essas duas coisas que eu vou trazer para vocês, elas são tão fundamentais na experiência de mundo que Machado teve no Brasil do século XIX, que não tem como a gente não ver essa correspondência entre biografia e literatura, tá? Certo, Bianca, o que foi essa experiência de vida dele? Vamos lá. Machado de Assis nasceu em 1839. Se você for pegar aí a data, gente, são praticamente 50 anos que Machado vai viver em que o Brasil é um país escravocrata. Entre o nascimento dele e a proclamação ali da abolição da escravidão, vão se transcorrer praticamente 50 anos. E Machado era filho de um descendente de ex-escravos alforriados. O pai dele era mestiço, filho de 2 escravos que tinham sido alforriados. A mãe dele era portuguesa, ela veio para o Brasil e os dois eram pessoas livres, mas pobres. E viveram por muito tempo na casa de uma senhora que foi madrinha dele e que era uma senhora muito rica. Eles viviam ali com autorização dessa família, a convite dessa família, vivendo ali na propriedade dessa senhora rica, mas evidentemente sem fazer parte da família, mas não eram escravos dela, eram pessoas livres que viviam ali, tá? Guarda bem essa informação que ela vai ser bastante importante. Para completar, a segunda informação que eu preciso trazer para vocês é que quando Machado tinha aproximadamente 40 anos, ele desenvolveu epilepsia e gagueira, ali por volta de 1870. Gente, presta atenção, isso aqui vai ser muito importante. Machado, então, foi mestiço, pobre e tinha um problema de nervos que dava para ele as crises de epilepsia e também gagueira. Isso num Brasil escravocrata, até ele quase completar 50 anos, e num Brasil em que aquelas ideias do positivismo e do determinismo passaram a ser acreditadas como a verdade universal. Aquelas ideias que diziam que você é produto da sua raça, da sua carga genética. Qual seria o destino de Machado de Assis, então, né? Filho, descendente de escravos, neto de ex-escravos, então de uma raça que era considerada inferior do ponto de vista científico. A ciência dizia que essa raça era uma raça inferior e ainda por cima um homem doente. Ele era para ter sido nada, só que ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores escritores da literatura mundial. Muita gente que estuda a obra de Machado de Assis, aqui no Brasil e lá fora, declara que ele só não é ovacionado no mesmo nível de Shakespeare ou de Cervantes, por exemplo, porque ele escreveu em português.
Então a gente tem um homem que contrariou completamente as expectativas sociais e fez isso observando a sociedade brasileira a partir de um ponto de vista em que ele é quase um ser de fora das relações de poder, porque nem faz parte da elite que detém esse poder, nem ele era daquela grande massa de pessoas exploradas porque eram escravas, tá? Isso vai gerar duas coisas importantes na literatura dele. A primeira é uma série de personagens que ele vai explorar que são adeptos dessas teorias, desses pensamentos da época, como o positivismo e o determinismo, mas que são personagens loucos, birutas, lelezinhos da cuca. Isso vai acontecer, por exemplo, num personagem chamado Quincas Borba, que aparece em 2 livros de Machado. A primeira aparição dele é no Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele que o pessoal diz que inaugura o realismo no Brasil. E o outro é o Simão Bacamarte, que é o protagonista de uma novela, uma história que fica ali entre a dimensão do conto e do romance, não chega a ser um romance, mas é uma história bem mais longa e bem mais complexa que o conto. Essa novela, que é protagonizada pelo Simão Bacamarte, se chama O Alienista. Quem andou ficando um pouquinho ali na Netflix agora nas férias vai lembrar que esse é o nome de uma série que se passa no século XIX, na cidade de Nova York, e que é protagonizada por um psiquiatra. Alienista é o nome do psiquiatra no século XIX. O Simão Bacamarte é esse psiquiatra, é esse alienista de que fala o título dessa novela. Sendo que ele é o médico que deveria cuidar das pessoas loucas, ser capaz de diagnosticar a loucura e cuidar dela, mas ele é essa pessoa louca, tá? Ele mesmo vai perceber a loucura dele, só que o início da história, que é extremamente irônico, a gente vai ver esse médico com essa fé toda que ele tem na capacidade da medicina diagnosticar as coisas e tal, fazer com que isso seja, essa crença que ele tem na ciência da época, seja orientador de tudo na vida dele, inclusive, por exemplo, a escolha de sua esposa. Quando ele decide que ele deve casar, ele escolhe cientificamente uma esposa para ser aquela mulher que melhor vai ser mãe dos filhos dele, a mais saudável, que vai dar para ele filhos mais saudáveis. Qual é a ironia, por exemplo, nesse momento da história? É que eles não conseguem ter filhos. E todos os tratamentos medicinais que a ciência da época acredita que vai ter resultado, nenhum tem. Então, a gente tem o médico psiquiatra que acredita na ciência, na capacidade da ciência de explicar e organizar o mundo, e que é louco, e que a ciência não serve para nada no aspecto da vida pessoal dele. Isso no Simão Bacamarte. E a gente tem no Quincas Borba um filósofo louco, semi-demente. O Quincas Borba vai apresentar a filosofia dele tanto no Memórias Póstumas de Brás Cubas, como no romance que tem o nome dele, Quincas Borba, e ele vai ser diagnosticado como semi-demente. Ele não é nenhum louco assim que não sabe quem ele é, que está vendo coisas por aí, mas a partir do momento que ele é apresentado como semi-demente, se mostra que essas ideias que ele tem são coisas de gente doida. E essas ideias que ele tem são reproduções de ideias da época em que você tenta justificar um monte de coisas a partir de uma ciência fria, racional, aquela mesma que dizia que existem raças superiores e raças inferiores. Gente, é claro que Machado de Assis jamais poderia acreditar nas teorias do determinismo. Ele era a própria contradição daquilo que o determinismo dizia que era a verdade sobre o mundo. Sendo esse ser de raça inferior, ele vai ser um homem extremamente inteligente, ele vai ser capaz de uma obra que não tem igual no Brasil e que é, no nível mundial, de uma relevância absoluta no século XIX. Ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras, e isso tendo todos esses componentes que a ciência dizia que seriam os componentes de um criminoso, seriam os componentes de um pervertido, seriam os componentes de um fracassado. Tá? Esse é o primeiro fato que a gente tem na literatura machadiana e que tem correspondência em sua biografia. Machado vai ironizar, vai ridicularizar as teorias científicas de sua época, inclusive porque ele mesmo contrariava todas elas.
O segundo fato vem da seguinte situação. Lembra que eu falei para vocês que a vida de Machado junto com seus pais aconteceu ali de favor na casa dessa senhora rica e tal? Um personagem muito comum na literatura machadiana vai ser a figura do agregado. Agregado é justamente essa figura que não faz parte de uma família, mas que vive junto a essa família, sendo uma pessoa livre. Ele não é um escravo, tá? Não é realmente um empregado da família, porque os empregados da família são os escravos. Não é uma pessoa que tem laços de sangue com aquela família, mas que vive ali, que mora ali de favor. O agregado mais famoso da literatura de Machado de Assis é o José Dias de Dom Casmurro, tá? Inclusive, quando ele é apresentado num capítulo chamado O Agregado. E qual é o elemento mais interessante que a gente tem nessa figura desse personagem? É que através dele Machado vai problematizar essas relações entre os homens livres no Brasil, os que fazem parte da elite e aqueles que, não sendo da elite, também não são das classes dominadas à força por essa elite. Porque, sendo parte da família, vivendo ali com ela, existem relações de afeto. Por exemplo, José Dias, lá de Dom Casmurro, ele conhece Bentinho desde que Bentinho era um bebê. Bentinho é o protagonista de Dom Casmurro e que vai narrar essa história como Bento Santiago quando ele já é um homem idoso. Então, José Dias conviveu com Bento Santiago, ele conviveu com Bentinho durante toda a sua infância, durante sua adolescência e boa parte da vida adulta de maneira muito próxima. Existia uma relação ali de afeto, gente. Não é possível você conviver dentro de uma família por tanto tempo, conhecer uma pessoa desde que ela é criança, sem você ter também laços que são de afeto, laços pessoais. Mas José Dias vivia de favor na casa dessa família rica. Ele era favorecido. Ele vai ter acesso a certas coisas que ele vivendo fora daquele regime ele não teria jamais. Então, muitas das coisas também nessas relações são orientadas por interesse. Quando você fizer a leitura de Dom Casmurro, vai lembrar, por exemplo, vai notar que tem determinado interesse de Bentinho, que ele quer a ajuda de José Dias para poder suprir, ele quer determinada coisa, e José Dias já começa a pensar numa maneira de como satisfazer aquele desejo de Bentinho, mas também satisfazer um desejo dele mesmo, que é visitar a Europa. Então, rola isso de você ter uma relação muito complexa entre o afeto e o interesse. Machado foi essa figura que viu da posição do agregado essas relações de poder, e aí ele representa isso. Isso fez com que ele criasse alguns personagens que são muito complexos. Por exemplo, a própria Capitu, lá de Dom Casmurro, ela vai fazer parte desse grupo. Embora ela não viva na casa de Bentinho, a família dela é uma família vizinha à família de Bentinho. Eles foram criados ali juntinhos, quase que como irmãos. A casa de um dá no muro da casa do outro, e tem até um portão que, quando criança, é feito para que eles possam passar um para a casa do outro quando bem entenderem. Só que a família de Capitu é uma família pobre, que tem alguns favores da família de Bentinho, a família Dona Glória. E aí rola todo um jogo de afeto, mas também de interesse, e você não consegue determinar ali onde começa o afeto, onde começa o interesse, o que está sendo feito por uma manipulação, porque eu estou interessado em tais favores, e o que está sendo feito de maneira sincera, porque eu gosto das pessoas, tá? Nesse aspecto, Machado construiu personagens muito complexos e ele começa a mostrar que você não tem como determinar exatamente o que se passa no outro. Você não tem como conhecê-lo completamente. Essa é uma coisa que diferencia Machado do que a proposta do realismo trouxe. O naturalismo, a gente já viu que ele detonou completamente lá na frente. E o realismo, a gente tem um problema. O autor realista, ele acredita que objetivamente você consegue saber o que se passa no mundo e o que se passa nas pessoas. O autor realista, o narrador, ele sabe o que está acontecendo, por que fulano fez isso, por que ele pensou aquilo, o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Machado vai, ao longo de sua carreira,
desenvolver narrativas em que a gente fica na dúvida. Mas será que aquela pessoa falou isso por afeto, falou isso por interesse? Ela estava sendo sincera ou estava sendo manipuladora? É por isso que, quando eu falei do Memórias Póstumas, que se diz que começa o realismo no Brasil, é que a gente convenciona, por uma proximidade maior dessa questão da psicologia, a chamar Machado de autor realista. Mas tem muita gente, muitos críticos que vão se posicionar contra essa classificação. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa maneira de ver Machado, que mostra ele como esse autor que não dá para classificar, nem realista, nem naturalista. Machado ele mesmo, ele é muito mais complexo do que esses rótulos podem determinar. Mas você, para fins de senso, de avaliação, pareceu qualquer prova na sua vida, Enem, vestibulares, o que for, você vai dizer que Machado é realista, tá? Enquanto a USP, que é basicamente quem vai determinar como é que se pensa literatura nesse país, disser que Machado é um autor realista, você vai lá e diz que ele é realista também, ok? Por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo e eu vejo você no próximo.